Querido amigo, querida amiga, saudades. Espero que em breve estejamos juntos novamente. Em continuidade com a história de Paulo de Tarso, esse livro, Paulo e Estevão, que é para mim uma joia, um tesouro do plano espiritual para cada um de nós, e eu recomendo a leitura do livro. Hoje iremos falar sobre os testemunhos necessários no caminho da nossa jornada espiritual e na jornada de Paulo de Tarso. Saulo precisou de mais de 6 anos para a sua transformação, para o seu fortalecimento espiritual. Apesar de ter o seu espírito inquieto pelo trabalho, pelas realizações, apesar de ser um realizador, ele soube esperar. Aquele roteiro que Abigail lhe deu, naquela visão espiritual, espera, ama, trabalha, perdoa. Jesus, quando lhe disse que na cidade seria dito o que ele fazer, ele havia entendido, a vida iria lhe mostrar as realizações necessárias. E assim também conosco. A chave para o nosso sucesso, para a nossa vitória espiritual, é cumprir o nosso dever simplesmente, diariamente. Essa é a chave para a nossa própria libertação espiritual. A vida nos mostra, nos conduz nos caminhos necessários da realização e da própria transformação. Todos esses anos serviram para Paulo de Tarso em sua trajetória para que ele pudesse ter a consciência de si mesmo. Ele que era voltado totalmente para o exterior, para as coisas exteriores, para as amizades que eram de puro interesse, para as glórias do mundo, as conquistas do mundo. Ele teve que voltar para si mesmo e soube aproveitar cada uma das experiências para se transformar. E agora então, fortalecido, ele ouvia o seu nome sendo pronunciado pelos anjos dos céus, e ele promete a si mesmo que essa seria a sua missão. Ele iria até o final do mundo pregando o Evangelho de Jesus. Iniciam a sua trajetória, a sua missão nas ilhas de Chipre. Barnabé tinha parentes e precisava resolver alguns problemas familiares, então resolveram iniciar a sua pregação neste ambiente. Levaram Marcos, o mesmo evangelista, que era parente de Barnabé, jovem ainda. Chegando lá, Saulo cura um grande procônsul romano, Sérgio Paulo, e descobre que é o mesmo que deu a liberdade a Estevão nas galeras, quando ele ainda era um escravo nos navios. E a partir daquele momento, então, Barnabé, como era de costume com os primeiros cristãos que alteravam o seu nome, recebiam um batismo simbólico quando se tornavam cristãos. Resolve então batizar Saulo como Paulo de Tarso. Saulo nunca quis mudar o seu nome porque ele desejava que todos soubessem quem ele foi. Mas pela semelhança de Saulo com Paulo, e para Barnabé aquele havia sido o seu batismo, diante da grande missão de levar o Evangelho de Jesus a todos os povos. E então ele o batiza e a partir de então ele se torna Paulo de Tarso. Ali, nas ilhas de Chipre, foi levantada a bandeira cristã e Saulo então decide ir mais além. Marcos, porém, jovem ainda, inexperiente, não quis continuar com eles. Achava que era uma grande loucura aquele empreendimento sem recursos nenhum, em terras estranhas, desconhecidas, e ele então retorna, e vão somente Paulo e Barnabé. Logo, nas primeiras caminhadas, na primeira noite, em plena floresta, eles dormiam ao relento, eles são roubados. Os ladrões levam tudo que eles tinham, inclusive a capa, que era o necessário para as noites frias daquelas localidades, e levam inclusive o Evangelho de Jesus. Barnabé, analisando aquela situação,
propõe a Paulo que eles retornem, porque como poderiam prosseguir sem nada, sem a capa, sem recursos e pior, sem o Evangelho de Jesus? Saulo então retira das dobras da sua túnica mais íntima uma cópia que ele guardava próximo ao coração, a mesma que Pedro lhe havia dado, que pertencia a Estevão. E então, com o Evangelho de Jesus, eles iriam à frente, eles continuariam, eles prosseguiriam, porque eles tinham tudo o que necessitavam. Em nossa humilde tarefa do bem, muitas vezes encontramos obstáculos, dificuldades, perdas, e às vezes pensamos: onde estão os benfeitores que não veem isso? Como eu estou aqui fazendo bem e roubaram meu carro? Mas Paulo dizia a Barnabé: se pensarmos muito em nós mesmos, em nossa trajetória do bem, ficaremos com os tropeços e não com o Cristo. Se cuidarmos muito de nós mesmos, não daremos conta do recado. E assim eles prosseguiram, confiantes, com fé que não lhes faltaria o necessário para o cumprimento da sua missão. Em todas as localidades aonde chegavam, eles trabalhavam para o ganho do seu sustento. Saulo como tecelão e Barnabé como oleiro. Em Antioquia da Pisídia, em Icônio, em Listra. Em Listra eles conheceram Timóteo, que era um jovem pastor, que seria o companheiro, amigo, aquele que sempre estaria ao lado de Paulo de Tarso em sua trajetória como grande apoiador da sua missão. Em Listra, eles curaram um paralítico de nascença. Isso os fez bastante popular, mas atraiu a ira dos israelitas locais, que deliberaram planejar um apedrejamento em plena praça pública durante uma pregação evangélica. E naquela tarde, somente Paulo estava presente. Começaram as primeiras pedradas, várias pedradas. Paulo pensou de verdade que aquele seria o seu fim, imaginando aquilo que havia feito com Estevão. Paulo, semi-morto, foi levado ao montouro da cidade, que nada mais era do que o lixão que ficava fora dos muros da cidade. Timóteo foi quem lhe prestou os primeiros socorros e assim eles partiram para Derbe. Em Derbe, Paulo precisou de 6 meses para se recuperar, mas Saulo prosseguia confiante porque pensava: o serviço é de Jesus e não nosso. E assim voltaram da primeira viagem. Muitas vezes se viram perplexos com problemas intrínsecos. Em troca da dedicação fraternal, haviam recebido açoites, calúnias, através daquele abatimento físico, das cicatrizes do corpo, irradiavam ondas invisíveis de intenso júbilo espiritual. Espalharam as sementes do Evangelho de redenção. Em uma de suas cartas, Paulo fala: aprendi a ter paz, a contentar-me com o que tenho, sei estar bem na abundância ou na escassez, na calma ou na tempestade. Ao chegarem na igreja de Antioquia, souberam das dificuldades da Casa do Caminho em Jerusalém e mais uma vez foram levar o seu auxílio. Paulo, ao chegar na igreja de Jerusalém, observa as diferenças. O evangelho já não era mais pregado publicamente devido às perseguições. Pedro tinha muitas dificuldades na manutenção daquela casa, pois muitas pessoas acorriam até lá, pessoas doentes, velhos, viúvas, e Pedro os acolhia com o coração. Havia muitas dificuldades financeiras e Tiago, que conduzia aquela Casa do Caminho junto com Pedro, precisava do auxílio dos israelitas para a manutenção. E então houve um confronto que talvez fizesse a cisão na igreja de Jesus,
já desde aqueles primórdios. De um lado, Paulo, que defendia o evangelho livre, desvinculado da doutrina israelita. Do outro lado, Tiago, arraigado ao judaísmo, ele tinha muitas questões em relação a levar o evangelho de Jesus para todos os povos. Se não fosse a humildade de Pedro, talvez a igreja de Jesus tivesse sofrido a primeira cisão ali, naqueles primórdios. Paulo, então, se propõe a auxiliar a igreja de Jerusalém. Propõe a Pedro que em todas as suas viagens ele amealharia recursos para a igreja de Jerusalém. E assim o fez durante toda a sua vida, sofrendo muitas acusações e calúnias, mas ele tinha sua consciência reta, pois ele jamais foi pesado para a igreja, trabalhando em todos os lugares por onde passou com as suas próprias mãos. Saulo inicia então a sua segunda viagem, não mais com Barnabé, mas com Silas. Inicia então toda a sua trajetória pelas cidades percorridas na primeira viagem. Ele percebe que deveria ir mais além. Em uma visão lhe é mostrado a Macedônia, mas como eles poderiam prosseguir para a Macedônia sem recursos? E a resposta de Deus chega. Lucas, que como médico estava em um navio e iria para a Macedônia. Timóteo também se alia a eles quando Paulo convida Lucas para se tornar médico de almas, e Lucas atende. E a partir dali então se torna o grande aliado de Paulo de Tarso. Chegam em Filipos, iniciando o trabalho evangélico, amealhando corações, convertendo almas. E em Filipos havia uma pitonisa, que nada mais é do que uma médium, e ela dava consultas, e algo interessante acontecia. Todas as vezes que Paulo pregava o evangelho de Jesus, aquela pitonisa dizia: salve os enviados de Deus. Mas Paulo, como um grande médium também, observava que aquelas não eram entidades que vinham de Deus. E um dia ele pede para que ela jamais volte a manifestar. E assim ocorre. Aquela pitonisa era a fonte de renda para pessoas poderosas da cidade, que deliberaram então combinar um linchamento público de Paulo. E assim foi feito, ele foi linchado e foi encarcerado. Sofrendo muitas dores, ele e Silas não conseguiam dormir, e a tempestade lá fora, eles passaram então aprisionados, acorrentados, a pregar o evangelho de Jesus para aqueles presos, esquecidos, quando de repente, em um trovão, todas as celas se abrem, as correntes se soltam, mas Paulo pede para que ninguém fuja, que todos ali permaneçam, e assim o fizeram. Na manhã seguinte, quando o carcereiro adentra, percebendo todas as portas abertas, ele tem o intento de se matar, pois ele seria o responsável. Mas Paulo impede, dizendo: estamos todos aqui, ninguém fugiu. E ele exige a presença dos juízes para que ele seja solto publicamente. Ele temia pela continuidade da igreja de Filipos, composta na maioria por mulheres, uma delas Lídia, que também iria ser uma âncora e acompanhar a trajetória de Paulo. Dali eles partem para Tessalônica e, mais uma vez, as perseguições, as chibatadas, mas através dos esforços insanos sempre ficaria uma igreja que se alargaria ao infinito pela misericórdia do Mestre. Este é o grande apóstolo Paulo,
aquele que soube superar a si mesmo, aquele que soube enfrentar as dificuldades, os reveses, as dores, para cumprir o seu papel, a sua missão de ser o grande apóstolo de Jesus, aquele que transmitiu o Evangelho de Jesus aos quatro cantos do mundo, que ele possa nos inspirar a realizar a nossa pequena parte diante da grandeza do Evangelho de Jesus que nos convida ao trabalho de amor. Muita paz.